Aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado és o Deus de Israel. Meus irmãos, hoje eu estou vindo trazer um ensino tremendo. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. É uma palavra tremenda, um ensino muito edificante. Muitos falam que o inferno é aqui na terra. Muitos falam que aqui na terra é um sofrimento, que não existe inferno. Outros falam que o inferno é lá no céu. Mas hoje nós vamos saber aonde é realmente o inferno, aonde realmente é o lugar do tormento, aonde realmente as pessoas perecem, onde as pessoas morrem e a alma vai. Aleluia, glória a Deus. Para isso nós vamos ter que meditarmos na Bíblia. Provérbio capítulo 15, verso 24. Salomão escreve assim: para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Ou seja, Salomão, quando disse isso, ele estava em cima da terra. Ou seja, o inferno é embaixo da terra. Ou seja, o inferno não é aqui na terra. O inferno se encontra embaixo da terra. Deus ele irou tanto contra o povo de Israel. Deus estava cansado de ver o povo de Israel pecar contra a sua lei. Deus irou tanto que Deus disse ao povo de Israel em Amós capítulo 9, versículo de número 2. Aleluia, glória a Deus. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do monte, buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Ou seja, Amós capítulo 9, verso 2: ainda que cave até o inferno. O que é cavar? Quando a pessoa vai plantar alguma coisa, que tem que cavar. Ele usa enxada, picareta, cavadeira e vai cavar. O que significa abismo, profundidade? Significa inferno. Ou seja, ainda que cave até o inferno, a minha mão os tirará dali. Deus falando contra o povo de Israel. O inferno é real, meus irmãos. O inferno, ele não é brincadeira. O inferno realmente, meus irmãos, é um lugar onde a alma vai perecer para o resto da vida. Ali o inferno, Apocalipse diz que nos finais do tempo, quando Jesus vier, quando Jesus julgar, até o próprio inferno será julgado, será condenado. E o inferno e os seus mortos, o inferno e os que neles haviam, serão lançados em um lugar mais terrível, que é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, mas também para todos aqueles que são desobedientes a Deus, todos aqueles que desagradam a Deus, todos aqueles que fazem a vontade da carne. Aleluia, glória a Deus. Todos aqueles que
não dão crédito à palavra de Deus. Todos aqueles que são desobedientes ao evangelho do reino sagrado. Aleluia, glória a Deus. Para nós sabermos que o inferno é real, meus irmãos, vamos meditar na parábola que Jesus disse em Lucas 16, verso 19. A parábola do rico e do Lázaro. O que significa uma parábola? Parábola significa comparação. Deus comparou a diferença do céu e a diferença do inferno. Malaquias 3,18 está escrito: então vereis a diferença, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, o ímpio, ele não vai herdar com o justo. O ímpio, aleluias, ele vai ser julgado, vai ser condenado conforme as suas obras, se não se converterem ao Evangelho, se não aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, se não se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, e vem através dos prazeres da carne, através dos, aleluias, dos maus pensamentos que o homem e a mulher pratica, das suas ações, das suas más atitudes. Lucas capítulo 16, verso 19. Jesus, ele disse essa parábola para nos orientar, para nos deixar alerta que o inferno realmente é verdade. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimos e vivia todos os dias se banqueteando. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga ali naquela porta, na porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhes as chagas, as suas feridas. Mas Deus teve misericórdia do mendigo, do Lázaro. Deus já não suportava mais ver aquele homem sofrer. Aleluias. Me lembrei de uma palavra que o Davi disse, o servo Davi disse em Salmo, aleluias, Salmo 37, verso 25. Davi escreve dizendo: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, aleluia, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus teve misericórdia daquele mendigo e mandou Abraão para recolher aquela alma. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o que significa Hades? Significa inferno, lugar de tormento. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Deus permitiu, Deus abriu a visão daquele rico lá no lugar de tormento, lá no inferno, para que ele visse a glória de Lázaro, para que ele visse o fruto, a recompensa de Lázaro pelo seu sofrimento aqui na terra, pela sua perseverança em Deus, pela sua crença, aleluia, no Todo-Poderoso. E clamando, disse então o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, meus irmãos, lá no inferno, lá, enquanto você tem aqui na terra tudo, enquanto ele tinha tudo aqui na terra, água, comida, aleluia, para se refrescar, podia tomar um banho. Lá ele não tinha nada,
Lá não tinha nem água. Enquanto o Lázaro estava lá sendo refrescado, tomando água, carenciado pelo Abraão, pelos anjos de Deus, o rico estava lá naquele tormento, desejando tomar água. Dá para ver, meus irmãos, que o inferno é real, que o inferno, as suas lembranças permanecem. Tudo que você fez aqui na terra, aleluia, todas as suas memórias, ela vai junto. É como se você fosse arrebatado, sem morrer, com a sua mente, com o teu espírito, com o teu corpo, com a tua carne, diretamente para o inferno ou para o céu. Então ali você vai ver que é real. Ali você vai ver que os seus pensamentos vai permanecer do mesmo jeito aqui na terra. E o sofrimento é o mesmo. Quando você se fere, quando você adoece, não é a sua carne que está sentindo as dores, mas sim a alma. Tiago capítulo 2, verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também são as nossas fés sem as nossas obras. Ela é morta. O corpo, quando ele está no chão, quando ele já está sem vida, você pode chutar, você pode esfaquear, você pode apertar, você pode queimar, que a pessoa não sente mais dor, que a pessoa não sente mais sofrimento, porque aquela alma está morta. Ou seja, aquele corpo está morto. Aquela alma já saiu do corpo. Aquela alma ela já seguiu o seu destino. Aquela alma ela já foi para o seu rumo, dependendo das ações, das atitudes daquele homem ou daquela mulher que morreu naquele corpo. Se as más atitudes, se for más atitudes, vai para onde? Vai para o lugar de tormento, onde se encontra este, aleluia, este rico que fez o mal na terra. E se as suas atitudes for boas, ela vai para o seio de Abraão, para o paraíso, aleluia, que Deus constituiu para aqueles que o amam, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que nasceu de Deus e não dos desejos carnais. Aleluia. Epístola de João, capítulo 3, verso 9. Mas os que nasceram, aleluia, de Deus, faz a vontade de Deus. Os que nasceram do Espírito, faz a vontade do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado és o Deus de Israel. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece para sempre. Ou seja, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Epístola de João, capítulo 3, verso 9. É nascido de Deus e pratica a justiça. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, glória a Deus. Então respondeu Abraão ao rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aquele rico, vendo que tudo estava acabado, que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança para ele, que não tinha mais chance, então o que aquele rico pensou? Ele pensou na sua família, ele pensou em salvar os seus irmãos, ele pensou no próximo.
Aí que ele foi pensar, aí que ele foi ter misericórdia do seu próximo. Mas quando ele estava na terra, quando ele estava com a vida boa, ele não pensou no seu próximo, no Lázaro. Ele não pensou no seu companheiro. Aleluias. O que nós entendemos com isso, meus irmãos? Não vamos esperar nós morrermos para nós reconhecermos as pregações que são semeadas aqui na terra através dos servos de Deus. Não vamos esperar nós morrermos para nós conhecermos verdadeiramente o que é o inferno. Nós precisamos crer, acreditar. Você precisa crer que essas coisas são reais, para que você não venha perecer, meu irmão, para que você não venha se arrepender depois, que seja tarde demais. Aleluias. Isaías 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, glória a Deus. Então disse o rico: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai. Ou seja, ele rogou a Abraão para que mandasse a Lázaro para a casa de seu pai, para levar o evangelho, para ver se os pais deles acreditavam, que aquele rico sabia que do mesmo jeito que ele era incrédulo, a sua família também era. A sua família também era ignorante na fé, era sem compaixão, sem misericórdia. É por isso que ele disse, para que acredite, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aleluia, glória a Deus. Vamos confessar a Deus, meus irmãos, enquanto nós estamos vivos. Vamos levar a palavra, vamos anuncia o evangelho, anuncia Jesus Cristo no seu trabalho, na sua casa, na rua, nas igrejas, em todo lugar que você for. Não deixe de anunciar o nome do Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor transforma, que o Senhor salva, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, qual foi a resposta de Abraão para aquele rico? Aquele rico que se encontrava naquele lugar de tormento. Rico não, porque a partir daquele momento ele já era um miserável, um pobre, um sofredor. Aleluia, glória a Deus. Então Moisés disse, aleluia, então Abraão disse: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, verdadeiramente eles não podem. Em verdade, eles não podem vir para cá. Eles não vão ser salvos. Eles vão perder a sua salvação. Abraão queria dizer para o rico que se encontrava naquele sofrimento eterno. E disse ele, não para Abraão, mas se alguns dos mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Ele implorou a Abraão para que mandasse a Lázaro ou qualquer outro para levar o evangelho, principalmente a Lázaro. Com certeza a família daquele homem, daquele rico, conhecia Lázaro, e via e assistia o sofrimento daquele homem, mas não tinha compaixão. Assim também aquele rico que pisava no irmão Lázaro. E qual foi a resposta de Abraão? Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Ou seja, Abraão estava dizendo: se eles não acreditam nos vivos, hão de acreditar nos mortos? De maneira nenhuma. Aleluia, glória a Deus. De maneira nenhuma eles iriam se arrepender.
O inferno é tão real, meus irmãos. O inferno é tão real, é tão real que os próprios demônios, aleluia, não queriam ir para lá. No livro dos aleluia, glória a Deus. No livro dos Salmos, glória a Deus, aleluia. No livro, aleluia, Lucas, capítulo 8, verso 30, se eu não me engano. Aleluia, o inferno é tão real, meus irmãos, que os próprios demônios rogaram a Jesus para não mandar eles para lá. Glória a Deus, aleluia. Os próprios demônios imploraram para que Jesus não mandasse aquela legião para aquele lugar de tormento. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 30, perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Perguntou aquela legião. Jesus entrevista o demônio dizendo: qual é o teu nome? E o demônio disse: legião, porque somos muitos demônios. E depois rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. O que significa abismo? Significa profundidade. E o que nós acabamos de ler no livro de Amós, capítulo 9, verso 2? O inferno, ainda que cabe até o inferno, as minhas mãos tirará dali. Aleluia, glória a Deus. Inferno, aleluia, abismo. Abismo é inferno, lugar de tormento. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, não queira ir para lá. Você que se encontra distanciado do Evangelho, você que se encontra afastado, se arrependa enquanto é tempo. Busque a Deus. Isaías 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está recolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, eles fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. No livro de Salmos 9, verso 17, está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus, todos os pecadores, todas as pessoas que forem rebeldes, desobedientes a Deus, serão lançados no inferno. Não é eu que estou dizendo, é a palavra, está escrito. É a palavra. Assim como Deus enviou a Ezequiel, aleluia, para falar a verdade, assim Deus também enviou a nós, como ministro do Evangelho. Queira ou não queira, a pessoa querendo ou não, a nossa obrigação é levar o Evangelho. A nossa obrigação é anunciar o reino de Deus. A nossa obrigação é pregar a verdade, anunciar que Jesus cura e liberta, que se o homem ou a mulher não se converter, vão perecer. Ezequiel, capítulo 2, verso 3: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes, aonde saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, a nossa missão é pregar, falar do amor de Deus. Muitas vezes as pessoas chamam nós de enjoados. Esses evangelhos são enjoados, porque, aleluia, quem nos capacitou, quem nos enviou, aleluia, é que fala por nós, é que nos dá as palavras para que você se arrependa.
Mas se você rejeitar a verdade, aleluia, o seu sangue será sobre a sua cabeça. A nossa parte nós fazemos. A nossa parte, aleluia, está sendo cumprida aqui na terra, que é anunciar o reino. João Batista pregou, apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois que João Batista foi morto, por permissão de Deus, para entrar na glória dele, apareceu Jesus também pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. É chegado a paz, é chegado a vida eterna. Mas para isso, nós temos que abrir o coração, nós temos que receber o Evangelho, nós temos que aceitar Jesus Cristo. Aleluia. Evangelho de João, aleluia. Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 3, verso 20. Aleluia, glória a Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Todo aquele que faz o mal, a maioria não quer vir, muitos não querem renunciar, muitos não querem abandonar as paixões da carne, se converter a Jesus Cristo, não quer abrir a porta do seu coração para que Jesus venha fazer morada. Mas nós, aleluia, que recebemos Jesus Cristo, nós queremos que a nossa obra seja manifesta, porque nós sabemos que quem nos capacitou foi Deus, que quem nos enviou foi Deus. Aleluia, quem nos enviou foi Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos 16, verso 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia, será condenado ao quê? Ao inferno, se você morrer agora, meu irmão. Se você morrer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, será condenado ao inferno. E no dia do juízo final, sairá de lá do inferno todas as almas. Sairá de lá para ser lançado, condenado e lançado no fogo eterno, lago de fogo. Pensa numa lagoa de fogo, aleluia, onde aleluia, a Bíblia fala, a Bíblia nos diz que onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, será choro, ranger de dentes, aleluia. Às vezes você está nessa terra, você passa, aleluia, aperto, questão de alimento, questão de conta atrasada, questão de enfermidade, depressão, o calor excessivo, o frio desnecessário às vezes, chuva e você reclama. Imagina ser lançado no lago de fogo. Imagina a sua carne ser deformada, consumida pelo fogo, e a alma não morre. Aleluia. Você não morre porque você já está morto. A alma não morre, o espírito não morre. O que morre é a carne. A carne morre. Se você não se alimentar, se você não beber água, você vai ficar fraco, porque a nossa carne precisa de alimento. Assim também o nosso espírito, a nossa alma precisa de alimento. A nossa alma precisa do alimento espiritual, das orações,
das santificações. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos santificar, santificai-vos. Aleluia, para chegar a Deus. Assim como Deus disse para aquele povo, disse a Moisés: faça que o povo santifique, e ao terceiro dia subirei ao monte, e então falarei com o povo. Deus exige que você se prepare a sua vida espiritual para que Deus possa operar fortemente na tua vida, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa, aleluia, te usar como uma ferramenta nas mãos dele, para que ele possa te usar para você salvar as almas que estão perecendo. Mas enquanto você fica aí fazendo os desejos da carne, praticando as coisas do mundo, a sua alma está secando dentro de você. A sua alma está pedindo socorro, misericórdia, e você está matando a sua alma. Provérbios capítulo 8, verso 36. O que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Aleluia. Então você está pecando. Você, aleluia, você está prejudicando a sua própria alma. Você não está prejudicando a Deus, mas sim a sua própria alma. Aleluia, que essa palavra, meus irmãos, ela sirva de exemplo para que você possa entrar pela porta estreita, que é os caminhos de Deus, que é o caminho da salvação. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, o caminho, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E o caminho, a porta larga, são os caminhos que muitos entram, mas a porta estreita são poucos que entram, pouco que encontram. São poucos que encontram essa porta que vai te dar vida e paz e alegria através do Espírito Santo na sua vida. Aleluias, que essa palavra fica, aleluias, de alerta para você, meu irmão. Não perca a sua salvação, anima-te e busque ao Senhor, seu Deus, enquanto você está vivo, porque enquanto